Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Marilda e hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa leitura de Dom Casmurro de Machado de Assis, aonde eu estou dedicando essa leitura a todas as artesãs, principalmente as crocheteiras como eu, e também a todas aquelas pessoas que porventura não têm acesso a livros ou não possa ler. Então vamos lá, a nossa leitura de hoje. Capítulo 30. O Santíssimo. Terás entendido que aquela lembrança do imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão de minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro. Os sonhos do acordado são como os outros sonhos, tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Vá que fosse para São Paulo, mas a Europa era muito longe, muito mar e muito tempo. Viva a medicina! Iria contar essas esperanças a Capitu. Parece que vai sair o Santíssimo, disse alguém no ônibus. Ouço um sino. Creio que é Santo Antônio dos Pobres. Pare, senhor recebedor. O recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro. O ônibus parou. O homem desceu. José Dias deu 2 voltas rápidas à cabeça, pegou-me no braço e fez-me descer consigo. Iríamos também acompanhar o Santíssimo. Efetivamente, o sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em um momento tão grave. Obedeci, a princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, menos pela caridade do serviço que por me dar um ofício de homem. Quando o sacristão começou a distribuir as roupas, entrou um sujeito esbaforido. Era o meu vizinho Pádua, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deu conosco, veio cumprimentar-nos. José Dias fez um gesto de aborrecido e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre, que lavava as mãos. Depois, como Pádua falasse ao sacristão baixinho, aproximou-se deles. Eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava do sacristão uma vara do palio. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já cá estava, leve uma tocha. Pádua, apesar do medo que tinha ao outro, teimava em querer a vara. Tudo isto em voz baixa e surda. O sacristão achou meio de conciliar a rivalidade, tornando assim obter de um dos outros seguradores do Pádua que cedesse a vara ao Pádua. Conhecido na paróquia como José Dias, assim fez, mas José Dias transtornou ainda esta combinação. Não, uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia-a para mim, jovem seminarista, a quem esta distinção cabia mais diretamente. Pádua ficou pálido, como as tochas. Era pôr à prova a coragem de um pai. O sacristão, que me conhecia de me ver ali com minha mãe aos domingos, perguntou curioso se eu era deveras seminarista.
Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias, piscando o olho esquerdo para mim, que, apesar do aviso, fiquei zangado. Bem, cedo ao nosso Bentinho, suspirou o pai de Capitu. Pela minha parte, quis ceder-lhe a vara. Lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos, levando uma tocha, mas que a última vez conseguira uma vara do palio. A distinção especial do palio vinha de cobrir o vigário e o sacramento. Para toda qualquer pessoa servia. Foi ele mesmo que me contou e explicou isto, cheio de uma glória pia e risonha. Assim fica entendido o alvoroço com que entrara na igreja. Era a segunda vez do palio, tanto que cuidou logo de ir perdi-lo, e nada, e tornava a tocha comum. Outra vez, a interinidade interrompida, o administrador regressava ao antigo cargo. Quis ceder-lhe a vara. O agregado tolhou-me esse ato de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse a ele e a mim com as duas varas da frente, rompendo a marcha do palio. Opas enfiadas, tochas distribuídas e acesas, padre e cibrório prontos, o sacristão de pó isope e a campainha nas mãos. Saiu prestito à rua. Quando me vi com uma das varas passando pelos fiéis que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua roía a tocha amargamente, e uma metáfora, não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, nem o agregado que, paralelamente a mim, erguia a cabeça, com o ar de ser ele próprio o Deus dos exércitos. Com pouco senti-me cansado, os braços caíam-me. Felizmente, a casa era perto, na rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica. Tinha uma filha de 15 ou 16 anos que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa, talvez nem tivesse graça. Os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos óleos. O pranto da moça redobrou, tanto que senti os meus olhos molhados e fugi. Vim para perto da janela. Pobre criatura, a dor que era comunicativa em si mesma, complicada da lembrança de minha mãe, doeu-me mais, e quando enfim pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar. Também enfiei pelo corredor e ouvi alguém dizer-me: não chore assim. A imagem de Capitu ia comigo, e a minha imaginação, assim como lhe atribuíra lágrimas há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora. Via escrever no muro, falar-me, andar à volta com os braços no ar. Ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz era dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham-me ares de um lustre nupcial. Que era um lustre nupcial? Não sei.
Era alguma coisa contrária à morte, e não vejo outra mais que bodas. Esta nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim e me disse ao ouvido em voz baixa: Não ria assim. Fiquei sério. Depressa. Era o momento da saída. Peguei na minha vara e, como já conhecia a distância, e agora voltávamos para a igreja, o que fazia a distância menor, o peso da vara era muito pequeno. Demais, o sol cá fora, a animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem. Tudo me enchia a alma de limpidez nova. Pádua, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, não acabava de se consolar da miserável tocha, e contudo havia outros que também traziam tocha, e apenas mostravam a compostura do ato. Não iam garridos, mas também não iam triste. Via-se caminhavam com honra. Capítulo 31. As curiosidades de Capitu. Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa. Mostrou-se satisfeita, e quando eu lhe contei o meu sonho imperial, não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado, replicou. Fiquemos por hora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria à sua mãe? Não marcou dia, prometeu que ia ver, que falaria logo, que pudesse e me pegasse e que eu me apegasse com Deus. Não marcou dia, prometeu que ia ver, que falaria logo. Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a pirueta, que apenas lhe contara. Pediu o som das palavras. Era minuciosa e atenta à narração e ao diálogo. Tudo parecia remoer consigo. Também se pôde dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Esta imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há poucos conceitos que se devem incutir na alma do leitor, a força da repetição. Era também mais curiosa. A curiosidade de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis, assim úteis como os inúteis, umas graves, outras frívolas. Gostava de saber tudo. No colégio onde desde aos 7 anos aprender a ler e escrever, contar, francês, doutrina e obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda. Por isso mesmo quis que prima Justina lhe ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral, foi porque o padre, depois de lhe propor gracejando, acabou dizendo que latim não era língua de meninas. Capitu confessou-me um dia que esta razão acendeu nela o desejo de o saber. Em compensação, quis aprender inglês com um velho professor amigo do pai e parceiro desde ao solo. Mas não foi adiante. Tio Cosme ensinou-lhe gamão. Anda apanhar um capotinho, Capitu dizia-lhe ele.
Capitu obedecia e jogava com facilidade, com atenção, não sei se digo com amor. Um dia fui achá-la desenhando o lápis um retrato, dava os últimos rasgos e pediu-me que esperasse para ver se estava parecido. Era o de meu pai, copiado da tela que minha mãe tinha na sala e que ainda agora está comigo. Perfeição não era, ao contrário. Os olhos saíam esbugalhados, os cabelos eram pequenos círculos uns sobre outros, mas, não tendo ela rudimento algum da arte e havendo feito aquilo de memória em poucos minutos, achei que era obra de muito merecimento. Descontai-me a ideia e a simpatia, ainda assim. Estou que aprenderia facilmente pintura, como aprendeu música mais tarde. Já então, namorava o piano da nossa sala, velho traste inútil, apenas de estimação. Lia os nossos romances, folheava os nossos livros de gravuras, querendo saber das ruínas, das pessoas, das campanhas, o nome, a história, o lugar. José Dias dava-lhe estas notícias com certo orgulho de erudito. A erudição deste não aviltrava muito mais que a sua homeopatia de cantagalo. Um dia Capitu quis saber o que eram as figuras da sala de visitas. O agregado disse-lhe sumariamente, demorando-se um pouco mais em César, com exclamações em latim. César, Júlio César, grande homem, tu Quosque. Capitu não achava muito bonito o perfil de César, mas as ações citadas por José Dias davam-lhe um gesto de admiração. Ficou muito tempo com a cara virada para ele. Um homem que podia tudo, que fazia tudo, um homem que dava a uma senhora uma pérola no valor de 6 milhões de sestércios. E quanto valia cada sestércios? José Dias, não tendo presente o valor do sestércio, respondeu entusiasmado. É o maior homem da história. A pérola de César acendia os olhos de Capitu. Foi nessa ocasião que ela perguntou à minha mãe por que é que já não usava as joias do retrato. Referia-se ao que estava na sala com o de meu pai. Tinha um grande colar, um diademas e brincos. São joias viúvas como eu, Capitu. Quando é que botou estas? Foi pelas festas da coroação. Oh, conte-me as festas da coroação. Sabia já o que os pais lhe haviam dito, mas naturalmente tinha para si que eles pouco mais conheciam do que o que se passou nas ruas. Queria as notícias das tribunas, da capela imperial e dos salões dos bailes. Nascera muito depois daquelas festas célebres, ouvindo falar várias vezes da maioridade. Teimou um dia em saber o que fora este acontecimento. Disseram-lhe e achou que o imperador fizera muito bem em querer subir ao trono aos 15 anos. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu, mobílias antigas, alfaias velhas, costumes, notícias de Itaguaí, a infância e a mocidade de minha mãe, um dito daqui, uma lembrança dali, um adálogo da colá. Capítulo 32.
olhos de ressaca. Tudo era matérias curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas, como eu. É o que eu contarei no outro capítulo. Nesse direi somente que, passado alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram 10 horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Está na sala, penteando os cabelos. Disse-me, vá devagarinho para lhe pregar um susto. Fui devagar, mas o pé ou o espelho traiu-me. Este pôde ser que não fosse. Era um espelhinho de pataca. Perdoai a barateza. Comprado a um mascate italiano, moldura tosca, argolinha de latão, pendente de parede, entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé, um ou outro. A verdade é que apenas entrei na sala, pente, cabelos, toda ela voou pelos ares, e só lhe ouvi esta pergunta. Alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim ver você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Eu bem. José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então, quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada. Falará assim por alto e por longe, um toque, depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem a resolução feita. Que tem, interrompeu Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer, já e de todo não se falaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo, se sentir que você realmente não quer ser padre, mas poderá alcançar. Ele é atendido, se porém é um inferno isto. Você teme com ele, Bentinho? Temo. Hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulado. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulado sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para admirá-los mais de perto, com os meus olhos longos constantes enfiados neles, e a isto atribuo que entrasse a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode a imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca. Olhos de ressaca? Vá! De ressaca é o que me dá a ideia daquela afeição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico. Uma força me arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia.
nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, as orelhas, os braços, os cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcados esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar, nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e do suplício. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, conhecer as somas dos tormentos que já terão padecidos no inferno os seus inimigos. Assim também a quantidade das delícias que terão gozado no céu. Os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante. Mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu. Mas então, com as mãos, e disse-lhe, para dizer alguma coisa que era capaz de os pentear se quisesse: você, eu mesmo, vai embaraçar-me o cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver. Capítulo 33. O penteado. Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho, peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas, que lhe desciam as cinturas. Em pé, não dava jeito. Não esquecesse que ele era nadinha mais alta que eu. Mas ainda que fosse da mesma altura, pedi-lhe que se sentasse. Senta aqui, é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado e dividi-os em duas partes iguais para compor as duas tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como pode supor os cabeleireiros de ofício, mas devagarinho, saboreando pelo tato, pelos fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, outras de propósito para desfazer o efeito e refazê-los. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita. E essa sensação era um deleite, mas, enfim, os cabelos iam acabando. Por mais que eu os quisesse intermináveis, não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inomináveis de vezes. Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteaste uma pequena, nunca puseste as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa? Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever testes. Risquei testes. Risquemos ninfa, digamos somente uma criatura amada. Palavra que envolve todas as
potências cristãs e pagãs. Enfim, acabei as 2 tranças. Onde estava a fita para atar-lhe as pontas, em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço. Retoquei a obra, alargando-a aqui, achatando ali, até que exclamei: pronto, está bom? Estará bom? Veja no espelho. Meus amores, vamos parar por aqui. Iremos continuar no próximo capítulo. Então, não se esqueça de deixar o like aí de vocês. Beijos e luz a todos vocês. Desculpa um minutinho, pessoal, é que a bateria está fraca e a imagem parece que sumiu. Mas eu vou terminar por aqui e volto num próximo capítulo, tudo bem? Não se esqueça de deixar um like, o joinha de vocês para ajudarem o canal a crescer. E compartilhem o vídeo se assim gostarem do vídeo. Compartilhe para que mais pessoas possam ver, tudo bem? Beijos e luz a todos vocês.